pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube. E hoje a gente vai pro vídeo 2, continuando aí nosso assunto sobre segregação independente, segundo a lei de Mendel. Vídeo passado a gente começou a estudar isso, expliquei pra vocês aí que é segregação independente, o que Mendel quis provar com a segregação independente. Agora a gente vai continuar esse vídeo e eu vou explicar para vocês como se formam os gametas e por que é importante saber sobre a formação de gametas para entender como as características segregam de maneira independente. Então fica comigo nesse vídeo, não esquece de já deixar o seu like, se você não é inscrito se inscreve aqui no canal para me ajudar e deixa seu comentário. Então vamos lá, vamos à explicação de como são formados os gametas na lousa. Então, como a gente acabou de observar aí, né? A lei de Mendel é chamada de lei da segregação independente, isso porque Mendel, ele antigamente, né, nas primeiras experiências dele, ele observava, né, as características de maneira independente, né? Então ele observava lá o cruzamento entre ervilhas rugosas e lisas, e aí quando ele cruzava as rugosas e as lisas, ele ficava observando lá o que vai aparecer de rugoso, o que vai aparecer de liso, qual era uma característica dominante, né, por um gene dominante e qual era uma característica recessiva por um gene recessivo. Mas aí Mendel começou a observar as várias características de uma ervilha e queria entender se existia alguma dependência entre elas. Então ele queria entender se a ervilha verde era obrigatoriamente lisa e se a ervilha amarela era obrigatoriamente rugosa, ou se as características ser verde, ser amarela, ser rugosa ou ser lisa foram características. Então Mendel quis entender mais do que isso, né? Ele quis entender se as características de ser lisa, rugosa, verde ou amarela estavam ligadas entre si. Então, eu sou obrigatoriamente verde e lisa? Eu não posso ser verde e rugosa? Essas características estão ligadas entre si? Como a gente já havia dito, né? Quando a gente observa aqui DNA e gene, né, que era uma coisa que Mendel na época nem sabia, né, mas a gente agora já sabe, né? Então, quando a gente observa lá DNA e gene, a gente percebe lá que existem os alelos, que é uns alelos cromossômicos, né? Então, um indivíduo, ele traz lá no gene dele um alelo relacionado ao gameta feminino, né? E o outro alelo relacionado ao gameta masculino. E esses dois alelos formam uma característica, certo? Ou seja, então vamos supor aqui que essa característica aqui é a característica para a cor do cabelo. Cabelos escuros são azão, cabelos loiros são azinho, tá? Então, cabelo escuro vem de um par aí, né? Um cromossomo do par cromossômico, que veio do meu pai ou da minha mãe, e o outro alelo veio de outro gene, né? Que veio do meu pai ou da minha mãe. E eles juntos formam a minha característica, né? Então, para a cor de cabelo, né? No exemplo, aqui eu sou azão azinho, eu vou expressar o gene dominante em relação ao recessivo, certo? Então, eu tenho cabelos escuros, porém, eu trago um genética aí para cabelos claros, certo? E vamos supor que esses dois genes aqui sejam genes relacionados ao formato do cabelo. Então, Bzão para cabelos cacheados e Bzinho para cabelos lisos. A mesma coisa se aplica, né? Então, eu tenho um gene aqui, né? Sendo expresso aí por dois alelos. Então, um braço do meu cromossomo veio do meu pai, o outro braço do meu cromossomo veio da minha mãe, e os dois juntos formam a minha característica genética, certo? E essa característica genética, no caso aqui, será cabelo cacheado, porque o Bzão, né, é dominante em relação ao Bzinho, mas no meu genótipo eu carrego sim o gene para cabelo liso, certo? E quando os gametas são formados, as células sofrem meiose. Então, vamos lembrar lá que eu tenho uma célula, né? Eu tenho uma célulazinha lá, 2N, né? Então, vou colocar aqui uma célula 2N, ou seja, ela tem lá ambos as características de um cromossomo, né? Ambas características, elas são, então, 2N, certo? Mas, quando eu vou formar os gametas, né, que são os óvulos e os espermatozoides, no caso dos seres humanos, né,
Então, quando eu vou formar gametas que são óvulos e espermatozoides, essas células elas sofrem meiose, ou seja, elas dividem as características, né? A gente chama então de N, haploides. Os gametas são haploides. Os gametas não carregam todas as características. Os gametas só carregam cada um uma característica. Então, no processo de meiose, quando a gente vai formar os gametas, né, o espermatozoide e o óvulo, o óvulo ou o espermatozoide vai carregar só uma das minhas características no meu cromossomo. Então, ou ele vai carregar o Bzinho, ou o Azinho, ou o Bzão, ou o Azão. Todas essas características ele não carrega. E por que não? Porque quando o espermatozoide se funde ao óvulo, a gente vai ter um indivíduo, e esse indivíduo é um indivíduo 2N. Ele é um indivíduo que tem todas as características. Mas eu preciso ter meio aqui e meio aqui para formar um inteiro, certo? Então, é assim que se segregam as características, tá? Então, quando a gente tem lá cromossomos diferentes, ó, a gente pode ter aqui, então, uma característica para a ervilha lisa, aqui para a ervilha rugosa, aqui para a ervilha amarela, aqui para a ervilha verde. Então, Mendel, ele observou exatamente isso quando ele estava cruzando as ervilhas. Então, ele observou lá características diferentes, né? Verde, lisa, rugosa, amarela. E aí, ele cruzou e observou essas características ao mesmo tempo, para entender se essas características elas estavam ligadas entre si ou se elas estavam em cromossomos diferentes e foram segregadas de maneira independente. E foi isso que ele percebeu. Ele percebeu que as características estavam sendo segregadas de maneira independente. Então, você pode ser uma morena de cabelo liso ou de cabelo cacheado. Essas características não estão dependentes. Elas segregam independentemente, certo? As ervilhas de Mendel também seguiam essa mesma proporção, né? Os gametas para formar as ervilhinhas também sofrem meiose e formam aí gametas, né? Com características separadas. E essas características vão em cada um aí dos gametas de maneira independente. Certo? Então, pessoal, Mendel observou e cruzou as ervilhas, né? E aí ele observou as características diferentes, mas ele observou elas ao mesmo tempo. Então, ele cruzou lá as ervilhinhas e observou duas características ao mesmo tempo para entender se elas eram dependentes ou se elas podiam segregar de maneira independente, né? Então, aqui, para a gente entender como foi o cruzamento de Mendel, eu vou colocar aí a ervilha amarela como azão, mas ela pode ser vezão, vezinho, elão, elinho, emão, eminho, né? A letra aqui, ela indifere, né? A gente pode colocar qualquer uma. A gente só precisa entender o que é um azão, o que é um azinho. Lembrando que a letra maiúscula, azão, bezão, eles indicam aí uma característica dominante. E a minúscula, azinho, bezinho ou qualquer outra letra, indicam uma característica recessiva. Então, a gente sabia que existiam aí, em Mendel também, duas cores para ervilhas. As ervilhas de cheiro, então, podiam ser amarelas ou verdes. E elas também tinham essa característica aqui de textura. E elas podiam ser lisas ou rugosas, tá? Na natureza, né, elas sempre seguiam o mesmo padrão. Então, a gente vai colocar aqui que a amarela é azão. E a gente não sabe se o azinho aqui pode vir para ela ser amarela, porque se ela for azão, azinho, ela continua sendo amarela, certo? Se ela for azão, azão, ela também continua sendo amarela. A verde, vamos colocar aqui azinho, azinho, né? Porque é uma característica recessiva. Lembrando que as características recessivas, elas precisam vir aí, né? Em homozigose, senão ela não apresenta essa característica no fenótipo. A lisa, coloquei aqui um Bzão, porque característica de ervilha lisa é dominante, a mesma coisa, né? Ela pode ser Bzinho aqui, ela vai continuar sendo lisa, ou Bzão, ela vai continuar sendo lisa. E a rugosa é uma característica recessiva de ervilha, né? Porque ele tinha cruzado de maneira independente e sabia disso. Então, a rugosa era Bzinho, Bzinho, lembrando aí a mesma regra da verde, certo? Então, o primeiro cruzamento aí, ele vai analisar o primeiro cruzamento, que é a geração P,
né? Porque é a primeira geração, então a gente coloca um pezinho aqui. Ele vai analisar aí as características das ervilhas que aparecem na natureza, né? Amarela e lisa, verde e rugosa, certo? Então, amarela e lisa, a gente sabe que para ser amarela é azão, azão, para ser lisa, bezão, bezão, para ser verde, azinho, azinho, para ser rugosa, bezinho, bezinho. E aí, ele fez um cruzamento entre essas ervilhas aqui, né? E aí, ele observou, então, na primeira geração, que a gente sempre coloca aqui F1, né? Porque é a primeira geração, certo? Ou então, aqui a gente tem a geração que veio da primeira geração, que a gente vai chamar de F1 ou de híbrido. Presta atenção que às vezes aparece aí nas questões de híbrido, em vez de F1. De híbrido porque é um híbrido, ele não é natural, tá? Ele é formado de um cruzamento que não foi um cruzamento natural, tá bom? Então, observa aí. Se eu tenho uma ervilha amarela e lisa, né? Azão, azão, bezão, bezão. Então, eu vou ter que gametas vindo aí dessa ervilha amarela e lisa. Então, eu tenho o gameta azão e eu tenho o gameta bezão, certo? Quando eu tenho uma ervilha verde e rugosa, quais são os gametas que eu apresento? Então, eu apresento o azinho de verde e o bezinho de rugosa, certo? Ótimo. Quando eu faço um cruzamento, né? E observo aqui qual é o alelo que será formado entre um indivíduo azão, bezão, azinho, bezinho, então eu vou ter um azão, azinho, bezão, bezinho, certo? Então, olha só. Minha mamãe é azão, meu papai é azinho, então eu sou azão, azinho. Minha mamãe é bezão, meu papai é bezinho, então eu sou bezão, bezinho, né? Observando lá a formação de gametas, lembra? Então, aqui também, ó, a mesma coisa, né? Então, azão, azinho, bezão, bezinho. Esses gametas foram formados, né, a partir da geração 1, né? A primeira geração. Então, em F1, eu tenho o cruzamento aí, né, desses gametas sendo formados. Azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho. E é aqui, né, que acontece a mágica. Então, é a partir daqui que eu vou observar se as características segregam de maneira independente, né? Eu posso ser amarela e rugosa, eu posso ser verde e lisa, ou se eu sou obrigatoriamente amarela e lisa, obrigatoriamente verde e rugosa, certo? Então, vamos dar uma olhada aí como que ele fez, né, esse cruzamento, tá? Mas não pode esquecer, lá nos exercícios, a primeira coisa que a gente faz é formar, né, o gameta, para depois a gente fazer o cruzamento, tá? Então, se eu tenho azão, azão aqui, bezão, bezão, então eu vou ter azão, azinho, bezão, bezinho. Agora a gente vai para uma aula 3, para um terceiro vídeo, explicando para vocês aí como Mendel fez para cruzar as ervilhas e entender a segregação. Ele vai cruzar e vai observar as duas características ao mesmo tempo. Isso é super simples, é só entender direitinho. Então fica com o meu terceiro vídeo que vai aparecer aí nessa próxima aula, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Não esquece de deixar o like e compartilhar com os amigos de vocês que também estão estudando. Bons estudos, até a próxima aula. Tchau, tchau!